Saudações fraternas, meu irmão e minha irmã. Hoje nos reunimos com o coração cheio de alegria para celebrar uma das maiores solenidades do nosso calendário dos santos ao longo do ano, a solenidade de São Pedro e São Paulo. Neste programa especial, nesta nossa oportunidade semanal do nosso Thesauros Abscônditos, queremos mergulhar na liturgia e no Evangelho deste domingo, deixando-nos inspirar pelo testemunho desses dois pilares da Igreja, que com coragem, com fidelidade, anunciaram Cristo até o fim. O Evangelho que a liturgia propõe para a missa do dia desta solenidade é o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Pois bem, meus irmãos, semana passada nós comentávamos uma passagem que o Evangelho segundo São Lucas nos apresentava como um sinótico, como uma passagem irmã dessa mesma realidade hoje apresentada. É verdade que São Mateus ele é muito mais solene na exposição desta cena. Ele diz onde aconteceu, em Cesareia de Filipe. Ele é mais abrangente na resposta que Pedro dá: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele apresenta também a resposta de Jesus nessa felicitação, mas também agora sim, e o que traz a importância desse evangelho para este domingo, traz na resposta de Jesus a missão de Pedro. Tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Bem, esta passagem, como dizíamos, apareceu semana passada. Agora, de forma mais abrangente, de forma mais solene, de forma mais profunda, nos traz, pelo menos na missão de Pedro, a realidade deste domingo. São Paulo, o grande apóstolo, que vai pregar aos gentios, o grande apóstolo que sai em missão, nas suas viagens missionárias, nas suas cartas, nos seus escritos, o apóstolo que de perseguidor se torna evangelizador, a ponto, inclusive, de entregar a sua vida para testemunhar aquilo que antes ele tentava abafar, condenava, aquilo que antes ele tentava impedir que fosse anunciado. Paulo, Pedro. Em Roma, nós temos os túmulos destes dois apóstolos. Nestas últimas semanas, com a eleição do Papa Leão XIV, nós acompanhamos, de certa forma, não só a recordação dessa verdade que atualiza, que renova a missão da Igreja. O Evangelho hoje anunciado
na missão de Pedro de confirmar os seus irmãos na fé, de continuar a missão de portando as chaves, é um sinal que está no brasão do Santo Padre, as chaves cruzadas, essas chaves do reino dos céus que Jesus confiou a Pedro e aos seus sucessores, mas junto com a eleição do Papa Leão, nós fomos acompanhando também a tomada de posse das basílicas papais na cidade de Roma, a Basílica de São Pedro, depois a Basílica de São Paulo fora dos muros, a sua catedral, a Catedral São João de Latrão, e por fim ele foi à Basílica de Santa Maria Maior. As quatro grandes basílicas papais que foram assumidas, que ele tomou posse como bispo de Roma. Interessante que ele vai também, depois do túmulo do apóstolo Pedro, do qual ele é sucessor, ele vai ao túmulo do apóstolo Paulo, do qual ele é também herdeiro dessa missão de pregar o evangelho, de anunciar, de evangelizar, esses dois pilares, essas duas colunas. É claro que nesse sentido a missão de Pedro está muito mais clara por conta de ser ele sucessor dessa autoridade, enquanto a Igreja de Roma, aquela que confirma as demais, aquela que preside na caridade as demais igrejas do mundo. Nessa realidade, sem dúvida, a missão de Pedro tem um principal destaque, inclusive, insisto, por ser o Papa, o sucessor do apóstolo Pedro. Mas também é importante reconhecer a Paulo como um pilar dessa igreja, como aquele que também foi a Roma, anunciou, esteve nas primícias da evangelização na cidade eterna, na cidade capital do império. Toda essa realidade é associada nesta celebração, na celebração de São Pedro e São Paulo. Nisso podemos também perceber essa grande missão com a qual Deus confia ao Papa, sucessor do apóstolo Pedro, de viver, de promover esta unidade na igreja. Interessante que nessas últimas semanas nós também tivemos a oportunidade de aprofundar a compreensão sobre essa missão apostólica, essa missão continuada na história do sucessor do apóstolo Pedro. Do que esperamos, do que aguardamos na nossa devoção ao Romano Pontífice também, na sua missão. E na missa inaugural, o Papa salientava particularmente esse aspecto da unidade, que no seu pontificado ele gostaria de deixar muito bem destacado na sua vivência, na sua realização, ou no objetivo da sua missão enquanto sucessor do apóstolo Pedro. Dizia, na missa inaugural do seu pontificado: "E se a pedra é Cristo, Pedro deve apacentar o rebanho sem nunca ceder à tentação de ser um líder solitário ou um chefe colocado acima dos outros, tornando-se dominador das pessoas que lhe foram confiadas. Pelo contrário", dizia o Papa, "é-lhe pedido que sirva a fé dos irmãos, caminhando com eles. Todos nós, com efeito, somos pedras vivas, chamados pelo nosso batismo a construir o edifício de Deus na comunhão fraterna, na harmonia do Espírito, na convivência das diversidades. Como afirma Santo Agostinho, a Igreja é constituída por todos aqueles que mantêm a concórdia com os irmãos e que amam o próximo." Isso, irmãos e irmãs, dizia o Papa, gostaria que fosse este o nosso primeiro grande desejo. Uma igreja unida, sinal de unidade e comunhão, que se torne fermento para um mundo reconciliado. Pedimos ao Senhor essa graça ao Santo Padre, de que ele possa viver
profundamente esse desejo, esse anseio, essa compreensão da missão do seu ministério, de unidade, de paz, de anúncio fiel do Evangelho, e a todos nós também, no que nos cabe, naquilo que está à nossa disposição, que está ao nosso alcance, também buscar viver profundamente essa unidade. A unidade com o sucessor de Pedro, a unidade com os irmãos, a unidade com o bispo diocesano, que a Igreja também confia as nossas realidades, as nossas dioceses. Em tudo isso, ver essa unidade com Deus. Unidade com o Senhor que não fecha os olhos para aquele que está ao nosso lado, para aquele que nós devemos estabelecer as pontes, para aqueles com os quais nós devemos ser comprometidos na pregação desta verdade. Que sejam os apóstolos Pedro e Paulo também intercessores por esta nossa resposta de fé, sem covardia, sem medo, sem nos escondermos dessa responsabilidade. Receber do Senhor essa coragem, a coragem do anúncio, a coragem de perceber também a centralidade desta fé em Jesus, essa fé no Filho do Deus vivo, essa verdade que transforma os corações e que nos une em torno ao Senhor para proclamar a vitória, a sua vitória sobre a morte, a vitória sobre tudo aquilo que nos prendia, a vitória de uma liberdade plena pelo amor alcançado na cruz. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que o bom Deus conceda a todos nós um solene, um festivo domingo celebrando São Pedro e São Paulo. E ao Papa, a quem nesse dia também recordamos, porque celebramos o seu dia, o dia do Papa, dê a ele muita luz para guiar o seu rebanho, dê a ele muita coragem, muita fidelidade ao Evangelho e a cada um de nós, também a obediência filial que lhe prestamos.